Vídeo rápido e hoje a gente vai estudar uma das ações preferidas do Barsi. Isso que vocês estão vendo é ele exercendo o direito dele como sócio, ele fazendo perguntas para a diretoria da Klabin, muito legal isso da parte dele, e a gente vai passar pelo setor todo, saber se faz sentido ou não, se elas são boas pagadoras de dividendos e no final do vídeo, gerenciamento de risco, que é o mais importante para o investidor. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Comentário bem rápido antes da gente falar dessas empresas. Nesse final de semana eu fui dar uma olhada em como estavam as taxas e a visão do mercado e eu me surpreendi com uma expectativa da Selic na casa de 16%, 15,75 para o final do ano que vem. Então a gente passaria 2025 o ano todo com a Selic em alta. Uma das consequências disso é o Tesouro Direto disparando e chegando a altas históricas. A gente nem vive um cenário de crise como a gente teve em 15 e 16, por exemplo, mas as taxas hoje, elas são as mesmas e algumas até maiores do que naquela época. A gente tem Tesouro Prefixado 2027, um vencimento curto, daqui 2 anos, pagando praticamente 15% ao ano. Esse daqui é recorde porque eu tô acompanhando ele, tô olhando de perto porque na casa de 15%. Eu vou fazer um investimento aqui e trazer para vocês depois como é que funciona para fazer marcação a mercado e ganhar dinheiro com isso. Um outro que muita gente gostava, quando ele estava na casa de IPCA mais 6, lembra que quando virou IPCA mais 6 todo mundo falava, era vídeo para tudo quanto é lado, só que isso já ficou para trás, já foi IPCA mais 6, foi IPCA mais 7, agora a gente tem IPCA mais 7,5 nas NTNBs. E para vocês terem uma ideia do quão difícil ou quão diferentes são essas taxas, o momento que a gente vive hoje, desde 2010, então 14 anos, em apenas 7% de todos esses dias, a renda fixa ficou pagando valores assim, só que tem um comentário aqui nesse último estudo. Essa informação que eles estão trazendo é essa daqui, de 7,7, acima de 6,5, só que a situação piorou tanto que o cenário que a gente vive hoje, ele é o mais atípico de todos. Acima de 7,5, apenas 0,9% do tempo, então menos de 1% de todo o tempo, o IPCA+, ele pagou tudo isso. Renda fixa alta é ruim para renda variável, a bolsa de valores sofre e ela está em queda, mas quem não está em queda é o setor de papel e celulose, que a gente vai falar e vai ver as empresas dele. Quando a gente olha esse levantamento de performance setorial, o papel e celulose, ele é o terceiro setor com melhor desempenho da bolsa de valores no acumulado de 2024, então vai fechar o ano na terceira posição com uma valorização de quase 11%, enquanto todos os outros, financeiros, mineração e siderurgia, eles estão em queda, uma queda forte de mais de 20%, e a expectativa para o próximo ano ela é melhor ainda. Papel e celulose, a expectativa de crescimento é de 87% no resultado das empresas, e se a gente olhar isso daqui de maneira organizada, ele fica na primeira posição. Na última posição, a gente teria o setor de mineração e siderurgia, e os próprios bancos, que a gente sempre cobre bastante aqui, tem uma expectativa de crescimento muito baixa de só 8%. Então papel e celulose, ele realmente desponta, e a gente tem alguns dados, algumas informações que ajudam a manter essa ideia. A expedição de papelão ondulado, ela subiu 9% em outubro e mal terminou outubro. No mês de novembro, a Empapel, que é a Associação Brasileira de Embalagens de Papel, ela trouxe um novo relatório e mais um recorde de expedição. No mês de novembro, o avanço foi de 4,2%, um volume de mais de 15 mil toneladas por dia, e nesse gráfico pega todos os meses de novembro, desde que começou a marcação e a série histórica, dá para perceber que em termos de volume esse número só cresce até atingir agora o recorde desse mês. E uma das empresas mais expostas ou talvez favorecidas quando a gente fala de papel e papelão ondulado é a Irani, que na última revisão pelo Itaú, que iniciou a cobertura da empresa, então essa é a primeira vez que ele olha para ela, ele já iniciou com recomendação acima da média, isso daqui equivalente à compra e um preço-alvo de R$10. R$10 com base no preço dela hoje mostra um potencial de alta de 45%. No último resultado, o operacional da empresa se mostrou bom, ela produziu bem, ela vendeu mais, mas o preço praticado continua impactando o lucro líquido, ela não consegue repassar preços há muito tempo, e é com base nisso que o Itaú iniciou essa cobertura. Ele tem a expectativa de que agora no quarto trimestre e no primeiro trimestre do ano que vem, ela consiga repassar preço, e isso vai ajudar o resultado final dela. Está cotada a 6,98, exatamente nas mínimas da ação das últimas 52 semanas, ela vem em queda, caiu mais de 33% nos últimos 12 meses, tem um dividend yield muito aceitável na casa de 8%, e coberta por 4 casas ou 4 analistas, ela tem todas as 4 recomendações de compra para a empresa, nenhuma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda.
Já quando a gente se volta mais para o lado da celulose, o tom ele é de um pouco mais de cautela, mas tanto Klabin quanto Suzano, parece que elas não estão ligando muito para isso e as cotações estão disparando. A perspectiva da celulose, o mercado ele segue cauteloso ou olhando para o lado de uma alta. O preço da celulose ele caiu bastante, está muito próximo das médias históricas e é difícil traçar um cenário pior do que esse. A própria Suzano também tem um tom mais construtivo sobre a demanda de celulose e inclusive espera crescimento dessa demanda nos próximos anos. No último relatório do BTG, esse daqui bastante atualizado, ele tem recomendação de compra para Suzano e inclusive traz aqui, ó, piso da celulose. O mercado de maneira em geral já se acostumou e está mais tranquilo com o preço da commodity. Está cotado a R$ 62, uma valorização de quase 20% nos últimos 12 meses e o dividend yield no caso dela é melhor deixar para lá. Quem olha para Suzano olha para crescimento e valorização e não para remuneração. Coberta por 15 casas ou 15 analistas, ela tem 13 recomendações de compra, 2 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda. E a gente chega na Klabin, vamos fazer análise fundamentalista, olhar para o momento agora da operação e da expectativa dela, e ela acabou de trazer mais um pagamento. Nessa semana, a empresa fez mais um anúncio de JCP, 260 milhões de reais, em forma de juros sobre capital próprio. Isso daqui corresponde a 0,4 centavos por ação ordinária e preferencial, então não tem diferenciação de ação PN e ON. E quando a gente fala das units KLBN11, são 21 centavos por ação. E foi bom trazer esse vídeo hoje, porque a datacom para quem quiser ter direito a esse pagamento é amanhã, dia 16/12, segunda-feira, e é só dormir comprado de segunda para terça-feira, que o pagamento que vai ser feito no dia 12 de março do próximo ano já vai cair na sua conta. E já que a gente está falando da Klabin, vamos falar um pouco sobre as ordinárias, preferenciais e as units, porque muita gente fica confusa na hora de escolher uma dessas e às vezes escolhe errada por não compreender o próprio perfil como investidor. Ele já define tudo aqui. As ordinárias, elas têm direito a voto e as preferenciais não. Porém, as preferenciais elas têm prioridade no recebimento de dividendos e distribuição de ativos em caso de liquidação. Já no caso das units, que são mais uma invenção, elas são um catado de uma ação ordinária e 4 preferenciais, aí se forma a KLBN11. Por ela ser composta pelas duas, ela vai ter os mesmos direitos que as ordinárias e preferenciais têm. Então quem tem as units tem o mesmo direito a votos e os outros mais que as ordinárias e as preferenciais têm. Só que a principal diferença, ela está no perfil do investidor. Então eu deixei separado as ordinárias, preferenciais e as units, que muita gente acaba optando por elas por conta da liquidez média diária. Então a gente tem tag along em todos os 3 casos, 100% deles, e aí a gente se volta para a questão de liquidez diária. As units têm 90 milhões de reais de liquidez, então quem opera com opções geralmente vai olhar para esse tipo de ação. As preferenciais têm uma liquidez de 5 milhões e meio de reais e as ordinárias têm 1 milhão e meio de reais de liquidez diária. Então muita gente fala que isso é uma liquidez baixa, mas a não ser que você queira negociar 1,5 milhões de reais durante um dia, isso daqui para o investidor comum ele não faz diferença. Então o perfil do investidor é ele que vai decidir em qual dessas 3 investir. No comentário pessoal, todo mundo sabe que eu sempre vou olhar como sócio para as ações ordinárias. Nesse caso, 1 milhão e meio de reais por dia, eu acredito que esteja mais que suficiente para mim e para grande parte dos investidores. Já quem gosta de olhar para o mercado de opções e acredita que consegue uma renda extra significativa, aí sem dúvida nenhuma, KLBN11 e as units, elas vão ser a escolha correta para esse investidor. Então a gente viu que KLBN3, KLBN4 e KLBN11 tanto faz, o perfil do investidor é quem define isso. No caso da Klabin, ela investiu muito, ela é uma empresa de capex intensivo e a expectativa é de que ela cresça em 200 mil toneladas só no ano de 2025, e esse aumento de produção, aqui no comentário da própria diretoria da empresa, ele não deve ser só importante do lado operacional e do lado de receita. Ele vai ajudar a empresa nessa nova fase dela, que é a redução de endividamento, redução da alavancagem, que virou um grande problema. A gente já vai ver esses números e fez com que a própria empresa mudasse a sua política de endividamento, mexesse até mesmo na política de distribuição. A gente fez os cálculos aqui e viu que de fato esse dividendo da Klabin ele vai diminuir. Essa mudança de 15 a 25% do EBITDA para 10 a 20% do EBITDA, ela só parece sutil, mas ela não é. O impacto ele é grande e diminui a remuneração, mas se a empresa
crescer em EBITDA, crescer em receita no ano que vem. Essa remuneração atual, que é muito boa, se a gente olhar para o histórico da empresa, ela pode até mesmo ser mantida. E em resposta ao Barsi, que a gente viu no começo, ele exercendo o direito dele, fazendo perguntas para a gestão, ele perguntou sobre as possibilidades que a empresa tem de crescimento em um mundo do momento que a gente vive de incertezas, e eles foram bem diretos na resposta. Diz que o Brasil ainda tem muita oportunidade de crescimento e área de plantio, que a Klabin ela não vai fazer nenhum tipo de internacionalização que afete a competitividade da empresa. Investimento em fibra e papel é no Brasil, e que após esse período de desalavancagem, o foco deles vai ser no segmento de celulose e fluff. Klabin hoje está cotada a R$ 23, aqui a gente fala das units, está próxima da máxima das últimas 52 semanas, ela subiu bastante, quase 30% só nos últimos 12 meses, e tem um dividend yield atual de quase 6%, muito acima da média histórica da empresa. Coberta por 14 casas ou 14 analistas, ela tem 8 recomendações de compra, 6 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e dá para ver que desde lá de trás a Klabin ela cresce em receita praticamente em todos os anos. Em 2015 e 2020 são os 2 únicos anos de prejuízo. Vale lembrar que aqui a gente fala de uma empresa com comportamento cíclico. Quanto ao ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 10%. A rentabilidade atual, apesar da gente ver o resultado dela cair desde 2021, ela ainda é muito alta. A Klabin ela é uma empresa bastante eficiente. O dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e de Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de só 4%. Num comentário rápido, se vocês olharem os vídeos passados, a média histórica dela sempre ficou na casa dos 3%. Tá um pouco acima, tá um pouco puxada, porque nos últimos 3 anos ela pagou bem mais do que isso. Mas historicamente a gente sempre estudou aqui que a Klabin, ao contrário do que muitos falam, ela não é uma boa pagadora de dividendos. Já o momento atual ele é diferente, ele é muito bom. O dividend yield de hoje ele é de 5,6%. Dívida líquida versus o EBITDA, tese essa de Peter Lynch. Aqui é mais um ponto que ela peca e talvez seja o maior ponto negativo, o maior ponto de atenção da empresa hoje, porque a gente acabou de ver que até mesmo o dividendo dela é um dividendo satisfatório, 5% não é uma remuneração ruim, só que a gestão de dívida da empresa, essa sim está muito ruim, está com uma relação aqui de quase 5 vezes, e isso se torna muito perigoso. Por isso, a empresa tomou toda essa iniciativa, vai diminuir o pagamento e vai olhar com mais cuidado para essa questão da dívida. Calcular agora o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Se a gente pegar esse 1,16, que é o que a empresa pagou nesse ano, e dividir por 6%, a gente teria um preço teto de R$19. Então ele já está abaixo do valor da cotação hoje. Então não adianta a gente pegar e fazer um preditivo, não adianta a gente pegar a média dos últimos 5 anos, porque a empresa já anunciou que vai pagar menos sobre o EBITDA. A expectativa desse dividendo ele é de queda ou no máximo de manutenção, e fazer muito cálculo aqui quando o preço teto atual ele já não atinge o mínimo de 6%, é algo que não faz muito sentido. O momento da empresa é de olhar para a operação e para a dívida dela. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes, com finalidades também diferentes. A gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 1,67, multiplica de novo pelo VPA, que é 8,08, extrai a raiz quadrada disso, e o preço justo seria de R$17. Então, tanto o preço justo quanto o preço teto, eles ficam abaixo da cotação de Klabin hoje. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Então a gente falou da Klabin, uma empresa ligada a commodity com comportamento cíclico, e ela tem nota 3. Ela é considerada uma boa empresa, tem um valor de mercado de quase 30 bilhões de reais, uma dívida bruta de mais de 36 bilhões de reais, e do lado positivo ela tem um free float bem alto na casa de 64%. Quando a gente olha o retorno histórico, nos últimos 20 anos ela teve um retorno consideravelmente maior do que esse. Não é dos melhores, mas é algo aceitável. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, ela retornou mais do que o Ibovespa e o CDI, e nos últimos 10 anos a mesma coisa, ela retornou 170%, o Ibovespa 138% e o CDI 142%.
E num comentário final, para a gente responder se Klabin faz sentido ou não, se vale a pena investir na empresa e trazer ela para dentro da carteira e do portfólio, a questão dela é preço. Ela é uma empresa consistente, com uma receita consistente, mas a questão preço, para esse tipo de empresa mais morosa, ela é muito importante. Considerar ela depois dessas altas de 30% a 40% talvez não faça muito sentido. Esse ano ela já subiu quase 20% e toda vez que a gente olha para ela assim, ela parece que não sai do lugar. O pessoal fala que ela é a empresa do futuro e que o futuro nunca chega no caso dela, mas agora imagina quem consegue se aproveitar e pagar barato. Aí você pode até me falar que isso é para toda empresa, mas não é, porque nem toda empresa é uma boa empresa, e aqui a gente fala de uma que é centenária e que tem uma receita constante e previsível. Quem se aproveita de momento de desconfiança já não tem mais esse dividend yield de 4%, nem esse atual que é de 5, 6%. Ele tem 8, 9, 10, acima de 2 dígitos em uma empresa muito confiável, a mais confiável do setor. Eu sempre falo no comentário pessoal que ela não é a minha preferida. E aí entra muito tamanho de empresa, market share e crescimento, mas ela é a mais confiável, ela é aquela que eu mais confio nas três. Então pagar barato para receber um yield on cost nela é primordial, e não só nela. Em outras empresas que também são assim, mais morosas, se não for para entrar em momento difícil, aí realmente eu tenho que ceder com essas falas do mercado sobre a empresa. Não vale a pena deixar dinheiro parado em uma empresa que por vezes parece que a cotação não sai do lugar e que também remunera muito pouco. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente passou pelo setor de papel e celulose, viu que o setor quase todo está com bom desempenho, expectativa de crescimento ela é melhor ainda para o próximo ano, mas no momento atual ele é especialmente bom para a Klabin e para a Suzano. No caso da Irani, o resultado e a cotação ele tem uma queda muito forte, mas ela é voltada mais para a parte de papel e papelão ondulado, que a expectativa boa ela só fica para o próximo ano, um resultado positivo só a partir de 2025. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócio de alguma delas, de Suzano, Klabin ou da Irani. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.